Olá, pessoal! Então, estamos aqui para falar de mais um assunto, né? Já vou logo desenrolar o tema do assunto, porque se você não encaixa na situação, então você já pode correr. Mas se você encaixa ou conhece alguém que encaixa, então manda aí, compartilha, envia, marca a pessoa nos comentários para que ela possa ajudar ou enviar quem precisa essa mensagem passar para um número maior de mamães que precisam de ajuda. Hoje a gente vai falar da quarentena, dos relacionamentos na quarentena de quem tem criança pequena. Né? Então, assim, realmente é desafiador. Eu tenho passado por isso aqui em casa, tenho os adolescentes, a gente vai falar mais pra frente, mas hoje a gente vai falar dos pequenos, como que eles têm tomado o tempo, né? Então, a Universidade da Valência, na Espanha, fez uma pesquisa e nessa pesquisa que foi feita online, através de telefone, ligações, né, o que eles conseguiram de resultado é que as mães que têm essas crianças pequenas estão muito mais estressadas diante do cenário da quarentena do que todos os outros grupos de pessoas. Por que que essas mães estão estressadas? O que que a gente consegue observar? Tanto foi conectado na pesquisa, como também a rotina minha e a de outras pessoas que têm crianças pequenas também, a gente percebe isso nitidamente. E hoje à noite a gente vai até ter uma live falando disso. O que acontece? Às vezes a mãe não só está trabalhando em casa ou trabalha fora ou tem um negócio próprio. Não é só isso que fica, mas o cuidado do filho. Às vezes ela tem que tomar conta do negócio, gerir, vender, comprar ou fabricar algum produto. Ela transforma matéria-prima, né? Uma empreendedora. Ou às vezes presta serviço para uma empresa e acaba essa flexibilidade horária do home office fica um pouco aumentada e sobrecarregada. E isso não ausenta ela das atividades domésticas, de cuidado da casa, de cumprir a limpeza, lavar roupa, fazer comida, um lanche, alguma coisa. Essa rotina acaba sobrecarregando muito mais. E a criança pequena, ela requer atenção, requer cuidado, ela ainda não tem independência e ela, pelo contrário, ela é totalmente dependente de alguém. E na maioria dos casos, elas são dependentes da mamãe. Por isso que a mãe sente-se tão sobrecarregada. Um outro tópico que é de fundamental importância a gente falar, vou até olhar minha cola aqui para não esquecer, além da carga horária e além dessa sobrecarga, é o que? A aula. Geralmente, quem fica com a criança quando ela está no tal do homeschooling, é isso, Rebeca? Acertei, produção? Acho que sim. Dessa aula é a mãe que está ali do lado da criança. Na maioria dos casos, esse horário, ela tem esse horário de certa forma meio que improdutivo, porque ela precisa de concentrar na atividade, ainda mais quando a criança é tempo de qualidade. Isso requer uma atenção redobrada da mamãe, que ela tem que ficar ali concentrada na atividade do filho, porque senão ele pula na frente, toma o celular, mãe, olha aqui, mãe, e chama toda hora. Então isso cria até uma situação de estresse e faz com essa situação do isolamento e a convivência com a criança na quarentena se torne até um pouco mais pesada, porque há uma sobrecarga. Então, o que a gente tem que entender nesse... Agora vem a solução dos problemas, né? Nessa história dessa mãe. Eu me estresso, você se estressa, todo mundo que tá nessa situação acaba se estressando. Não tem como não se estressar. A gente precisa de entender, tentar atingir um equilíbrio. Tô vendo que tô diante de uma situação de estresse, vou perder o controle. Respira fundo, né? Puxa o ar, enche a barriga, solta aquela respiração abdominal e mantém o controle diante da situação, não surta. Ah, eu não consigo nem respirar direito porque o menino fica o tempo todo. Então sai daquele cenário, levanta, vai lá e toma um copo de água e volta para tentar manter o controle. Menino não fica quieto, ele parece estar caindo a cadeira naquele negócio da aula. Eu brinco que eu falo que Emanuel tem hora que ele finge demência, que ele fica lá assim, o professor tá falando e ele tá fazendo de conta que nem tá existindo, e tem hora que parece ter uma demência que não para quieto. O menino fica no fogo, no faniquito, então eu falo assim, gente, pelo amor, que tem formiga, menino, te mordendo, e ele não para quieto. Então é tentar entender, tem aula que é entediante, até a gente, se for ficar na frente do computador por muitas horas, é cansativo. Tentar colocar um cronograma de rotina para a criança com mais atividades, com que gerem mais movimentos, para que a gente consiga ter um pouco mais de concentração. E tem dias, como aconteceu comigo esses dias, a aula ele já tinha entendido. Aquele conflito dos outros alunos entenderem, do professor tentar explicar, aquilo estava gerando uma impaciência nele terrível. Eu diminuí o volume, dei uns minutos, conversei com ele, fiquei ali com ele conversando e depois voltei, aumentei o volume novamente. Então a gente precisa de entender esses tempos, não se cobrar tanto e não cobrar tanto da criança, porque antes de tudo a gente é mãe. Então a gente tem que dar amor, carinho, afeto. Depois a gente é uma auxiliadora e ajudadora da professora. A gente não é professora. Tem as que são professora, mas nós não somos. Quem não é professora de formação
Nós não somos professor do nosso filho, então a gente vai ter limitação de ensinar assim, a gente não nasceu para ensinar ou tem essa habilidade que um professor tem. Então entenda cada tempo, tenha paciência, tenta trazer tudo que é abstrato, concreto para as crianças menores de 7 anos, que fica um pouco mais fácil deles entenderem. Uma outra coisa é pedir para o marido, para filho, quem tiver em casa, auxiliar nas tarefas domésticas, pedir uma ajudinha, ou se você está ouvindo esse vídeo, que você mora com alguém que tem uma criança pequena, sua esposa, uma irmã, algum parente, uma mãe até, porque tem adolescente que ouve, então vai lá e dá aquela ajudinha, uma vasilha, uma louça, tirar uma roupa do varal, colocar uma roupa na máquina, fazer um bolinho, né, Rebeca? Ontem o bolinho ficou tão gostoso. Fala aí, Rebeca. Fala aí, pessoal, te ouvir. Rebeca não fala não, a produção é muda. Então, dá aquela ajudinha, não custa nada, não arranca pedaço, né, Rebeca? Não, de vez em quando a Rebeca me ajuda com as crianças, fica na aula pra mim, né? Uhum. Até que enfim a produção falou. Outra coisa que a gente precisa entender, que é a última pra gente finalizar, é que às vezes a gente tem que sacrificar o nosso tempo. Eu geralmente faço algumas atividades depois que eles dormem. Então tem coisas que eu só consigo colocar em dia depois que eles dormem. Antes deles acordarem eu não consigo, porque Jackson acorda muito cedo. E se eu acordar cedo tanto quanto ele conversa e tal, e acaba que eu não consigo concentrar direito. Às vezes eu prefiro fazer, depois que todo mundo dormiu, vou lá e adianto alguma atividade. Bem, isso facilita muito. A gente fica um pouquinho mais cansada, é fato, não tem jeito, mas bem menos estressada. Eu acho que é isso que interessa agora, o equilíbrio emocional. Acho que a saúde mental e emocional nesse momento vale mais que qualquer coisa. Até o nosso próximo encontro.